Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Parabéns, bem-vindo ao Islã. Então, como você se sente, irmão? Khalil? Estou muito feliz, estou simplesmente cheio de felicidade. Continue trabalhando, inshallah. Eu não peguei seu nome. Fatma. Meu nome é Izzy, mas o McDonald's sempre manda mensagem. Eles me chamam de Kili. Certo, então vamos falar brevemente sobre o que é o Islã, essa malahima. Então, eu sou Sabel Ahmed, sou uma das voluntárias desta mesquita. Este é o Unity Islamic Center. Isso aqui era uma igreja 2 anos atrás. Então, eles desocuparam e a comunidade muçulmana estava crescendo. A mesquita bem perto daqui estava lotada. Então pensamos, sabe, por que não pegamos este lugar? E este lugar também está lotado, aliás. Certo? O que é um bom sinal. Isso é uma coisa boa. Então, que perguntas você tem sobre o Islã? Assim, ao responder as perguntas, eu posso explicar o básico, preencher as lacunas e apresentar os fundamentos. Inshallah, se Deus quiser. Certo, então a minha sugestão é... Então ele sabe, olha, eu não sobrecarreguei ele com muitas coisas. Então eu fiz o meu melhor para mostrar com a minha exatidão, praticando no muçulmano. Todas precisamos nos esforçar aqui. Então eu diria, você explica o básico para ele. E então, se ele tiver alguma pergunta para fazer nas próximas sessões ou se você perguntar depois. Eu acho que não. Agora, ele não perguntaria nada. Eu não saberia o que perguntar. Ele não saberia o que perguntar. Então, o que eu posso fazer é tudo bem, certo? Então, deixe-me explicar o básico, inshallah, se Deus quiser. Então, a crença fundamental do Islã é que existe um Criador. Todo o universo não surgiu sozinho. Existe um Criador, e esse Criador é um só. Então nós não acreditamos na Trindade, não acreditamos em ídolos, nem que Deus tenha múltiplas pessoas. Nós dizemos que Deus é um só. Afirmamos que Deus, por ter criado o universo, deve ser muito poderoso. E já que Ele criou o universo, Ele mesmo não precisa de nada. Então Ele é independente. E nós dizemos que Ele é o único Criador. Ele é um Criador misericordioso, perdoador, amoroso e que guia. Então, para guiar a humanidade, o que dizemos é que Deus não desce e se torna um humano. Ao contrário do cristianismo, que diz que Deus desceu, se tornou Jesus e morreu pelos pecados, nós não acreditamos nisso. O que dizemos é que Deus é Deus, e dentre os humanos, Ele escolhe mensageiros e profetas. Então Deus quer guiar e se comunicar com os humanos. Então, ao invés de Ele descer, se tornar uma pessoa, comer, ir ao banheiro e morrer, Ele envia a revelação para pessoas especiais, seres humanos escolhidos chamados mensageiros e profetas. Você sabe o nome de alguns deles? Além de Maomé. Maomé, que a paz esteja com ele, é o último. José. Davi, Abraão, Adão, é disso que ele está falando. Ah, sim, essas pessoas de lá, isso é parecido com o cristianismo também, não é? Eles tinham aqueles caras, os seguidores de Jesus, não tenho certeza. Sim, então o que aconteceu foi que Deus nomeou esses mensageiros e profetas e deu uma mensagem fundamental para eles, que fossem e dissessem ao seu povo que não deveriam adorar nenhum humano, nenhum ídolo, o alaikum ou qualquer criação. Eles deveriam adorar somente o Criador. Então essa submissão ao Criador, adorar o Criador, e em árabe nós dizemos que isso é Islã, esse conceito de se submeter ao Criador. Assim como quando você trabalha na Amazon, você está obedecendo às regras, às normas da Amazon. Então você é uma funcionária da Amazon. Ao entrar em uma escola ou faculdade, você se torna estudante desse local.
Quando você é uma adoradora do Criador, em árabe chamamos essa pessoa de muçulmana. Você está adorando o Criador. E adorar o Criador, esse conceito é chamado de Islã. Certo? Então Islã é o nome da fé. Submeter-se e adorar o único Criador. Assim como funcionário é o nome de uma pessoa que está se submetendo, não adorando, obedecendo às leis. Talvez você esteja adorando, sabe, obedecendo às leis do trabalho da Amazon, certo? Então Deus não enviaria várias religiões para confundir as pessoas. Deus enviou apenas uma fé para toda a humanidade desde o primeiro homem, Adão. E essa única fé é o Islã, que a humanidade deve se submeter apenas a um Deus, não tomar humanos, ídolos ou animais como Deus. Apenas se submeter e reconhecer Deus como Criador. Então todos os profetas vieram com essa mesma mensagem. Seja Noé, Abraão, Ismael, Isaque, Moisés, Arão, Davi, Salomão, Jesus e Maomé, que a paz esteja com eles. Então, o que aconteceu, Caial, foi que, à medida que esses profetas vieram transmitir a mensagem, algumas pessoas aceitaram a mensagem do Islã, mas outras se afastaram dela. Ao se afastarem, criaram religiões próprias feitas pelo homem. Por exemplo, algumas pessoas passaram a adorar ídolos. Foi assim que o hinduísmo foi criado pelos humanos, não dado por Deus. Algumas pessoas passaram a considerar o sol e a lua como deuses. Então uma nova fé foi criada por esses humanos chamada ateísmo. Não ateísmo, aliás, ateísmo. Alguns passaram a ver Jesus como Deus ao observarem milagres como andar sobre as águas, pensando que talvez ele fosse divino, não apenas humano. E eles criaram toda uma fé em torno da pessoa de Jesus. Essa fé é o cristianismo. Mas Deus só deu uma fé a todos os profetas, a todos os seres humanos, que é a submissão a um único Deus, que é o Islã. Quando as pessoas se afastaram, Deus enviou o último profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, para reconduzi-las à fé do Islã. Todas as pessoas afastadas. E Deus enviou livros para os profetas anteriores, mas esses livros não chegaram até nós em sua forma pura. As pessoas mudaram os livros. Deus enviou o livro final por meio de Muhammad, que a paz esteja com ele. Você sabe o nome desse livro? Deveria fazer uma boa lição de casa sobre você. Vamos ver. O Alcorão? Sim, o Alcorão. Então, como o Alcorão é o livro final e foi feito para ser um guia para toda a humanidade, Deus fez uma promessa, um compromisso de que ninguém irá mudá-lo. Ele irá protegê-lo de qualquer alteração. Qualquer alteração que ele se perca ou que existam versões diferentes. Uma versão do Alcorão em árabe em todo o mundo. Isso é incrível. Aqueles meninos que você ouve memorizaram o Alcorão inteiro e vão recitá-lo hoje à noite. Meninos aqui e lá em cima, além de homens lá em cima. Há cerca de 25 memorizadores do Alcorão só nesta mesquita. Uau. Meu filho é um deles, aliás. O nome dele vai se tornar Um dia, inshallah, você vai memorizar o Alcorão, certo? E se tornar uma estudiosa islâmica. Então, no que o Alcorão diz? O Alcorão fala sobre quem é o Criador e quem não é o Criador. O Alcorão fala sobre qual é o propósito da vida. É só para constituir família, ganhar dinheiro, sair de férias, comer fora e simplesmente morrer? Ou existe um propósito maior para a vida? O Alcorão afirma que a vida tem um propósito maior. No capítulo 51, versículo 56, Deus, Alá, diz que o propósito pelo qual ele criou os humanos e os jin é que devemos adorar o Criador. Mas adorar o Criador não é apenas ir à mesquita e rezar 5 vezes. Adorar significa qualquer coisa boa que uma pessoa faça para agradar ao Criador. Você pode dizer salam, certo, salamu alaikum. Ele também decorou o Alcorão inteiro. E você? Sim. Isso foi há 20 anos, 20 deles, certo. Então ele já memorizou cerca de 80%. Uau, isso é impressionante. E mais uma pessoa, ele também está memorizando, aliás. Olha o tamanho deles. Mashallah, né? Certo. Então, o que eu estava dizendo? O propósito da vida não é só adorar, não significa apenas vir e rezar 5 vezes. Tudo de bom que fazemos para agradar ao Criador, conforme Deus deseja, é adoração. Compartilhar conhecimento com você é adoração. Estou praticando adoração. Se eu ajudo meu vizinho, isso é adoração. Respeitar e obedecer meus pais é adoração.
Dar caridade ou comida aos necessitados no centro da cidade é adoração. Todas essas formas são vistas como adoração. Devemos sempre estar conscientes do que fazer nessas situações e interações, ao acordar e ao dormir, certo? Devemos estar conscientes de Deus. Como vocês ficam atentos trabalhando na Amazon? Talvez haja uma câmera no caminhão ou estejam te rastreando por algum dispositivo. Você fica alerta, faz pausas longas, está fazendo tantas entregas assim ou não? Você sabe, 50 trilhões por dia. Você precisa estar consciente. Quando uma muçulmana age com consciência e faz o certo, ela está adorando o Criador. O terceiro conceito importante no Alcorão é que o Alcorão veio para transformar uma pessoa e depois toda a sociedade. Então, uma pessoa precisa ser disciplinada. Ela precisa garantir que evite as coisas erradas que não deve comer e coma as coisas certas. Então, já que você sabe algo sobre dieta, quais são as coisas que devemos evitar? Porco. Sim, carne de porco no Islã. E depois álcool. Sim, qualquer substância intoxicante, não só álcool, mas destilados, vinho e drogas, qualquer coisa que prejudique nossa mente, devemos evitar. Na verdade, não é só evitar, é proibido, certo? E sangue. Então, há coisas proibidas que de qualquer forma fazem mal para o nosso corpo. Você sabe, espiritualmente, psicologicamente, fisiologicamente e medicamente, elas já são erradas. Drogas e tudo isso são coisas erradas. Então devemos nos vestir com modéstia, porque Deus nos deu nossos corpos como uma responsabilidade, certo? E a intimidade deve acontecer apenas no casamento, não antes do casamento nem fora do casamento. Não existe namoro no Islã, não existe morar junto no Islã para ver se dá certo. O Islã é realmente uma fé de modéstia, ética e disciplina. O Islã busca nos tornar pessoas melhores em todos os aspectos, físicos, espirituais e psicológicos. Talvez seja nisso que me interesso. Muito bom. E além disso, devemos respeitar nossos pais, não importa se eles são muçulmanos ou não muçulmanos. Espero que você tenha paz, independentemente da fé a que eles pertençam. Cristãos, mas eles já não seguem muito mais isso. Então, ao se converter ao Islã, você sabe, agora você deve se tornar um filho melhor, um membro de família melhor, uma vizinha melhor, uma irmã melhor, certo? Um ser humano melhor. Porque o Islã veio para transformar a pessoa. Seja mais respeitosa com seus pais. E como sempre dizemos no Islã, não existe o conceito de asilo para idosos no Islã. A casa dos pais é a casa do filho, ou dos filhos e filhas, certo? Então o Islã valoriza muito isso. E adquirir conhecimento é realmente importante, Kael. Sabe, conhecimento. Não existe isso de você abandonar os estudos depois do 2º ano, é até o fim da vida. O conhecimento nos faz entender que o Criador existe e construiu o universo. Seus sinais estão ao nosso redor e, ao aprender, valorizamos o Criador. E então podemos compartilhar, podemos praticar, certo? Isso só nos torna melhores. Por fim, uma boa muçulmana não é só quem frequenta a mesquita, lê o Alcorão e reza 5 vezes ao dia. Uma boa muçulmana é aquela que interage com a sociedade em geral para torná-la melhor. Isso quer dizer que se algo bom ocorre na sociedade, devemos nos unir e ampliá-lo. Se houver coisas erradas acontecendo na sociedade, devemos trabalhar com pessoas de bom coração para erradicá-las. Então, o muçulmano é sempre uma pessoa de ação. Não basta sentar sob uma árvore e meditar como em outras crenças. É uma pessoa de ação, de boas ações, guiadas pelo conhecimento. Agradar ao Criador, ser o melhor possível com seu cônjuge, seus pais, vizinhos e familiares. Resumindo, que isso é o Islã, uma fé dinâmica, a fé de todos os profetas. E se uma pessoa se converter ao Islã, Deus mencionou que Ele vai perdoar todos os pecados passados dessa pessoa. Não é incrível isso, né? Então você entende esses fundamentos, Keila? E você aceita esses fundamentos? Acredito que sim, aceito. Você aceita? Eu aceito. Alhamdulillah, isso é bom. Então o próximo passo é você começar formalmente a se submeter ao Criador. Sabe, assim como quando vocês entraram na Amazon, vocês precisam entender o contrato, certo? Concordar com o contrato e então vocês precisam assinar o contrato.
Então, para assinar o contrato espiritual, para abraçar formalmente o Islã e começar a receber os benefícios, é preciso testemunhar a unicidade de Deus e a missão profética de qual profeta? Muhammad. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, certo? Então, o que podemos fazer eu vou te explicar agora, tanto em inglês quanto em árabe. Mas então lá em cima eles estão te esperando, tá bom? Então, na frente de todos, pois haveria muitas testemunhas. Você também pode assistir da ala das mulheres. E minha esposa também estaria lá, aliás, né? Minha esposa estaria lá, minha irmã. Assim, haveria mais testemunhas e tudo mais, né? Mas você está pronta? Sim, eu acredito que sim, sim. Diga com confiança. Ou se... Ele está pronto. Então, tudo bem. O que eu estava pensando era fazer mais sessões, treinar e depois fazer isso. Ou primeiro fazer isso e depois treinar e fazer sessões. Eu não sei. Acontece, claro. Claro. Então, o que nós? Isso, Alta. Deixe-me ligar rapidamente para minha esposa trazer algumas coisas especiais. Inshallah, se Deus quiser. Depois eu respondo sua pergunta. Inshallah, tá bom? Então, sua pergunta é importante, né? O que é bom? Aprender algumas sessões e então ou fazer a shahada e o resto da vida aprender, certo? Sim, essa era a minha pergunta. Claro. Geralmente eu recomendo o seguinte: se a pessoa entende o básico e aceita o básico, é bom que ela faça a shahada. Primeiro. O motivo é que a vida é incerta, como sabemos. Então, não queremos adiar isso e aí, sabe, Deus me livre, acontece alguma coisa. Certo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Neste mês abençoado, nesta noite abençoada, vai acontecer um evento incrível e abençoado agora mesmo. E isso seria, mashallah, o irmão Kaiel. Allah o guiou e hoje ele vai abraçar formalmente a fé do Islã, inshallah. Certo então, irmão Kaiel? Eles gostariam de saber... E eu também gostaria de saber, sabe, o que despertou seu interesse em aprender sobre o Islã e hoje abraçá-lo? O que você diria para eles? Quão importante a família é considerada no Islã? Mashallah. Alhamdulillah. Então, o conceito de vida em família no Islã. Foi isso que atraiu o irmão Kaiel a abraçar a fé. Mashallah. O irmão Kaiel, mashallah, trabalha na Amazon. E ele entrega muitos pacotes e presentes para tantas pessoas. E Allah deu a ele hoje o melhor presente, certo? Que é o presente do Islã. Alhamdulillah. E é uma lição importante para todos nós que, não importa quem sejam nossos amigos, colegas e vizinhos, temos que ser os melhores seres humanos, os melhores muçulmanos e os melhores vizinhos. Porque, inicialmente, a pessoa que apresentou o Islã ao irmão Kaiel era um colega dele. Isso mostra que precisamos ser colegas exemplares, seres humanos exemplares e muçulmanos exemplares. Então, nós revisamos o básico do Islã lá embaixo, e eu perguntei ao irmão Kaiel, você entende e aceita isso? O que você disse, irmão Kaiel? Sim, eu aceito e eu entendo. Alhamdulillah. Agora vamos recitar a shahada. Primeiro, vou fazer isso em inglês para que ele entenda. Podemos fazer o mesmo em árabe, por formalidade, inshallah. Então, irmão Kai, você pode colocar isso perto da sua boca para que eles também possam ouvir, certo? Inshallah. Por favor, repita depois de mim. Eu testemunho que não há outro Deus, That there is no other God. além de um só Deus, Allah. Além de um só Deus, Alá. E eu testemunho Que Muhammad, que a paz esteja com ele, que Muhammad é o mensageiro de Allah. o mensageiro de Alá. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agora faremos o mesmo em árabe, certo? Inshallah. Então, por favor, repitam depois de mim. Nós também vamos nos juntar a eles. Sim, nosso Hafiz Saab está dizendo que é bom que todos nós revivamos, que nos unamos e nos tornemos parte dessa recompensa importante, a Shahada, inshallah. Então, sim, junto com você, irmão Kaial, essas 200 pessoas também vão recitar. É uma ocasião abençoada para você, não é? Não acontece com frequência.
Então vamos repetir, inshallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Parabéns, bem-vindo ao Islã. Certo, mashallah, não é? Então aqui está a boa notícia. E a boa notícia é esta: Allah é o mais misericordioso. Ele é quem mais perdoa. Então ele mencionou através do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que qualquer pessoa que abrace a fé islâmica terá todos os pecados passados perdoados. Alhamdulillah, quero dizer, só imagine se você estivesse em uma escola e o professor dissesse: se você fizer apenas essa tarefa, eu vou apagar todos os seus B-, C- e A- e transformar todos eles em A+. Você não adoraria esse professor? Eu sim. E não é só isso, certo? Então, ser perdoado significa que agora você é como um bebê recém-nascido, sem manchas, sem pecado. Você está começando de novo aos olhos de Deus. E que Allah te mantenha assim. E em segundo lugar, a segunda recompensa importante é que qualquer pessoa que acreditava em Jesus, a paz esteja com ele, Isa, e agora acredita no profeta Muhammad. Então o profeta disse que essa pessoa receberá o dobro da recompensa por qualquer coisa boa que ela fizer. Então, nossa oração para você, para todos nós e para toda a humanidade é que Deus te mantenha firme na fé e que todos nós sejamos firmes em nossa fé. E oramos para que Deus te dê mais conhecimento sobre o Islã. Que Deus te ajude a praticar o Islã e que Deus, Allah, também te ajude a compartilhar a mensagem do Islã. Começando com seus pais, com sua família e com todos os seus parentes e o restante da humanidade. Então, com isso, irmão Kael, seja bem-vindo ao Islã. Allahu Akbar. O que você tem a dizer? Me diga, você tem algo a dizer nesse momento tão especial, irmão Kael? Como você se sente? Estou muito feliz, estou muito contente, feliz neste momento. Mashallah. E tem uma... Vai em frente, Abi. Assalamu alaikum. Em nome de todas essas pessoas, vou te dar esse grande abraço. Espero que você possa sentir o calor, a felicidade e a alegria que sentimos. Por se juntar a nós no Centro Islâmico da Unidade. Sou Hafiz Akhlas Ansari, presidente. Quero lhe entregar este presente em nome do nosso centro, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie e que Allah subhanahu wa ta'ala nos torne fonte de orientação para outros também. E veja, da maneira como fizemos as coisas, dissemos aquela kalima com você, o que significa que agora estamos juntos. Somos parte de tudo isso a serviço de Deus e para servir a humanidade. Bem-vindo ao Islã e ao Centro Islâmico Unidade. Esta é a água benta para você. Imagine quantas pessoas estão aqui. Você vai receber tudo isso, pelo menos os abraços ou alguns presentes, certo? Então, apenas inshallah, você sabe que Allah, que Allah, estamos fazendo uma oração por você, que Allah torne essa jornada fácil para você e que Allah subhanahu wa ta'ala te ajude a alcançar seu objetivo. Mais importante, que Deus facilite agradá-lo. É muito fácil, wallahi, e este é o primeiro passo. E pedimos também que você faça uma oração por todos nós. E este é um mês muito auspicioso e especial para todos nós, inshallah, certo? Então seja bem-vindo ao Centro Islâmico Unidade, seja bem-vindo ao Islã. Muito obrigado. Podemos ver o irmão Kai depois, já que não sabemos o que ele fará. Depois todos podem cumprimentá-lo no escritório. 500 pessoas abraçando ele. Prepare-se. Ao meu lado está alguém muito especial, como um bebê recém-nascido, e você sabe o que isso significa. Irmão Kayal, como vai? Estou muito bem, estou muito feliz agora. Você fez algo incrível lá dentro, na frente de umas 500 pessoas. O que aconteceu? Eu fiz a shahada. Mashallah. Aceite o Islã. Bem-vinda ao Islã. Como você se sente? Este é o melhor dia da sua vida. Então, como está se sentindo? Irmão Kail, estou radiante, completamente feliz. Ai. Sim, como se eu quase pudesse chorar de felicidade. Alhamdulillah, isso é tão importante. E você sabe, pode haver tantas outras pessoas assim que estão buscando a verdade ou que podem ter algumas percepções erradas sobre o Islã ou podem ter islamofobia. Que conselho você daria para elas? Não ouça a mídia.
Vá ouvir uma pessoa muçulmana de verdade, alguém que realmente segue o Islã, e aí você vai entender como as outras pessoas estão erradas sobre isso. Se tivesse um livro que você sugeriria para eles lerem, qual seria esse livro? Alcorão. O Alcorão, né? Essa pergunta foi fácil, né? E como seus pais ainda não são muçulmanos, nós oramos para que você se torne agora um embaixador para apresentar o Islã a eles. Um filho melhor, né? Um membro de família melhor e a melhor pessoa para apresentar o Islã aos seus pais. Sim, com certeza estamos bem. Tudo bem, então seja bem-vindo ao Islã, irmão. Estou muito feliz por estar aqui. Ok, assalamu alaikum wa ta'ala. Certo, bem-vinda, mashallah. Me dê um... Alhamdulillah.